Alô, minha nação rubro-negra! Olha notícias sobre o Flamengo. Conheça Tite, provável técnico do Flamengo em 2024. Aí eu te pergunto, Sampaoli, eu te falo já já, mas antes peço já a sua inscrição aqui no canal Ligados no Fla. Se já for inscrito, deixe o seu like. Muita preocupação nessa semana de decisão de Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã já no dia 17, aliás, transmissão aqui em React pelo canal Ligados no Fla. Por que a minha preocupação? Porque, segundo o Mundo Rubro-Negro, o Flamengo planeja aí se encontrar com o ex-técnico da seleção brasileira e do Corinthians, o técnico Tite. Jorge Sampaoli tem contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem, dezembro de 2024, e internamente o Flamengo está entendendo que um novo treinador seria necessário para iniciar o próximo ciclo, iniciar já a temporada de 2024 com um novo comando. Hoje saiu também no jornal O Dia que o Flamengo pretende se encontrar com o técnico Tite, né, para tratar aí de uma possível negociação futura. Mas aí eu pergunto, e o contrato do atual técnico Jorge Sampaoli? Vão entrar num acordo? Complicado, hein? Olha, com indicações aí de novas contratações, fala-se em Zaratio, fala-se novamente, volta aí as atenções para o De La Cruz, volta as atenções também para o Bruno Mendes lá do Corinthians, o Flamengo então se reforçando para a próxima temporada. Zaratio já trabalhou, se eu não me engano, com o técnico Jorge Sampaoli, se eu não me engano, lá no Atlético, foi o próprio Sampaoli que havia pedido este jogador lá para o Atlético, e se eu não estou enganado. Então seria mais um do Atlético que já trabalhou com o técnico Jorge Sampaoli. Aí a tendência era que o técnico Jorge Sampaoli continuasse. Mas e se ele se der bem aí na Copa do Brasil, se for bem no Campeonato Brasileiro? Esta mentalidade da diretoria vai mudar? Complicado, né? Mas de acordo então com o Dia, Tite seria um nome muito forte aí nos bastidores do clube do Flamengo. Lembrando que o Landim, ele pessoalmente fez a escolha do técnico Jorge Sampaoli, e parece que ele também gosta aí do técnico Tite, e algumas lideranças do clube já teriam aí supostamente aprovado o nome do técnico Tite. Aí eu pergunto, e o Gabigol, né? Aquela polêmica dele de não ter sido convocado, aí teve aquele cântico lá em que ofendeu praticamente o técnico Tite. Complicada essa situação. Fato é que o Gabigol tem sim mercado na Europa. Parece que o West Ham, né, solicitou aí, fez uma proposta de empréstimo ao Gabigol por 1 ano e 8 meses, né? O Flamengo receberia aí 6 milhões de euros, né? Seria aí quase 30 milhões de reais por 1 ano e meio. Aí o Gabigol perderia esse tempo que ele tem de contrato aqui com o Flamengo dificilmente iria negociá-lo futuramente, eu acho furada. Mas Marcos Braz e Rodolfo Landim e Tite, este encontro está previsto para acontecer aí nas próximas semanas. Acho que eles vão aguardar pelo menos aí as finais, né, os jogos finais da Copa do Brasil. Então, é possível que ocorra após as finais, né, o jogo de ida será no Maracanã já domingo, no dia 17, e o de volta uma semana depois, no dia 24, lá no Morumbi. Tite vem sendo tratado como plano B, caso o Flamengo não chegue em um acordo, né, com o técnico Tite. Tem também o Carvajal, né, que é aí uma possível, mais um plano do Flamengo para a próxima temporada. Parece que o Flamengo não quer ficar mesmo com o técnico Jorge Sampaoli. Olha, 57 anos, que é o Carvajal, ele é ex-treinador lá do Braga, está livre no mercado, tem um currículo aí de títulos como o da Taça lá de Portugal, de 2008, se eu não me engano, né? E da Taça de Portugal de 2021, ele é ídolo do Mengão, né? Também Jorge Jesus, que indicou, então, Carvalhal, assim que deixou o clube lá em 2010. Eu estou falando desse camarada aí, ó, do técnico Tite, e é importante a gente salientar que todo esse imbróglio, né, envolvendo, então, o técnico Tite,
envolvendo o atual técnico Jorge Sampaoli e também o presidente Rodolfo Landim ali e a diretoria do Flamengo, porque Landim fez a escolha do Sampaoli foi do técnico do presidente Rodolfo Landim. E agora, com esse desempenho desfavorável, digamos assim, o Flamengo está a muitos pontos atrás do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez uma Taça Libertadores da América, foi eliminado lá para o Olímpia do Paraguai daquela forma e parece que vai caindo novamente no colo do técnico, agora do técnico Jorge Sampaoli. O que deu sobrevida ao trabalho do Sampaoli foi a vitória contra o Botafogo por 2-1. O Flamengo jogou bem e aí o Sampaoli tomou ali um respiro. O Tite, cara, tem um bom currículo como técnico, né? Ele conquistou aí 15 títulos como técnico de futebol. Pela seleção brasileira, ele foi campeão da Copa América, lá de 2019, e do Superclássico das Américas de 2018, contra a Argentina, não é isso? Então, nos últimos 5 clubes que ele passou, todos foram no futebol brasileiro, ele conquistou o título 13 vezes, nesses 5 clubes que ele passou. Ele tem uma carreira extensa, né? Começou lá como volante no Caxias, em 78, né? Subindo então para os profissionais, saindo então das categorias de base lá em 82, né? Quando ele começou todo o seu processo no futebol, atuou bastante jogos como jogador, né? E em 84 ele saiu do Caxias do Sul e foi lá atuar na Portuguesa, disputando lá alguns jogos e marcando poucos gols para um volante, né? 5 gols lá no Campeonato Brasileiro de 84. No segundo semestre, meus amigos, foi para o Guarani, seu terceiro clube como profissional. Então, ele passou por Caxias, passou pela Portuguesa e foi para o Guarani, onde dizem que foi o seu auge, né? Sendo lá vice-campeão no Campeonato Brasileiro de 86, isso pelo Guarani, e em 87 da Copa União, aquela disputada contra o Flamengo, em que o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro, sendo o Guarani o vice-campeão da Copa União. Além de mas isso contra o Sport, né? O Flamengo foi o campeão da Copa União daquele ano do Campeonato Brasileiro. Além de também, ele foi vice-campeão do Campeonato Paulista pouco tempo depois, 2 anos depois, né, até encerrar a sua carreira. Você vê o Tite hoje mancando, cara. Ele teve que encerrar a sua carreira prematuramente aos 28 anos de idade, né, lá em 89, devido a uma séria lesão, né, uma série de lesões, e uma delas muito forte, muito séria, nos joelhos, né, inclusive com ruptura de ligamento, perdendo esta mobilidade nesta região, né, de uma das pernas. Até hoje você pode notar que o Tite, ele manca, né, ele, conforme ali num dos joelhos, ele não consegue fixar a perna de forma regular, digamos assim, por conta aí desta contusão aos 28 anos que ele teve que parar de jogar bola. Então, ele graduou-se lá em Educação Física pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, lá de São Paulo, né? E depois da aposentadoria, abriu lá a loja de material esportivos, né? E em 90 tornou-se treinador de futebol, dirigindo seu primeiro time, o Guarani de Garibaldi, né? Treinou diversos clubes lá pelo Sul, como Varanópolis em 92, 95 e 98. Ganhou lá a segunda divisão gaúcha em 93, né? Seu primeiro título na carreira. Depois assumiu o Ipiranga, pegou uma equipe com um patamar um pouco melhor, né? E depois o Juventude em 97, aí já começa a pegar uma equipe ali que sonda, pelo menos em algumas temporadas, a primeira divisão, até chegar no Grêmio e dirigiu também o São Caetano, né? Por 2 temporadas. E em 2004 montou o time que seria campeão paulista com o Muricy Ramalho. Então, aprendeu com um cara também que sabe tudo de bola, tudo de futebol técnico, Muricy Ramalho, e deu essa oportunidade aí ao Tite de tornar-se treinador de
futebol. Você vê aí uma foto da época em que o Tite treinava, em que o Tite era jogador de futebol, então teve que encerrar a sua carreira prematuramente por conta, então, desta lesão aos 28 anos, cara. O camarada que está praticamente um jogador aos 28 anos, Arrascaeta tem uma idade próxima, Gabigol tem uma idade próxima, né? É quase entre o jogador está quase no auge, entrando ali para os 30, 31, 32. Acho que os 28 anos, um grande jogador está no seu auge dentro do futebol, e o Tite teve que abandonar a carreira logo aos 28 anos de idade por conta dessa contusão aí que o tirou ou fez abandonar o futebol, e aí ia virar posteriormente treinador de futebol. Então ele passou por grandes clubes como Grêmio, São Caetano, Atlético Mineiro, Palmeiras e Al-Ahly, né? Entre os seus aproveitamentos, no Grêmio ele teve 57%, no São Caetano pouco mais de 50%, no Atlético 28,57%, né, em 21 jogos, né, onde a equipe que mais dirigiu foi o Grêmio, com 173 jogos até então, né, depois, antes de chegar no Corinthians. Passou por Internacional, 109, passou pelo Al-Ahly, com 5 jogos apenas, e aí chegou no Corinthians, onde eu acho que foi o seu auge como técnico de futebol, com 378 jogos, 196 vitórias, 110 empates e apenas 72 derrotas, com 61,55%, campeão brasileiro, campeão, conquistou muitos títulos pelo Corinthians, né? Foi campeão brasileiro de 2011 e 2015, bicampeão brasileiro, foi campeão da Copa Libertadores da América de 2012 pelo Corinthians, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, lá pelo Corinthians também, de 2012, da Recopa Sul-Americana de 2013 e do Campeonato Paulista de 2013, totalizando aí 2, 3, 4, 5, 6 títulos importantes, defendendo lá o Corinthians. Pela seleção brasileira, campeão dos Superclássicos de 2018, da Copa América de 2019 e da Copa Quirim de 2022. Pelo Alda, foi campeão dos Emiradense, né, de 2019, e da Supercopa dos Emirados Árabes de 2011. Pelo Inter, olha, bicampeão gaúcho, campeão da Sul-Americana, campeão da Taça Fernando Carvalho de 2009, da Taça Fábio Koff também de 2009, da Copa Suruga Bank em 2009 e também da Copa FGF de 2009, títulos pelo Inter. Pelo Grêmio, Copa do Brasil de 2001 e Campeonato Gaúcho também daquele ano. Pelo Caxias do Sul, né, onde ele começou também, né, como jogador, Campeonato Gaúcho de 2000, Campeonato do Interior Gaúcho de 2000 e pelo Veranópolis, o Gaúcho da Série A2 de 93. Esses os títulos do Tite, total de 15 títulos como técnico de futebol. Alguns prêmios individuais: melhor treinador da Copa Libertadores de 2012, prêmio craque do Brasileiro de melhor técnico do campeonato lá de 2015, prêmio de faz a diferença do jornal O Globo Esportes de 2015, treinador sul-americano do ano de 2017, primeiro treinador a ser campeão da Copa América de 19 e da Copa Libertadores da América de 12, também da Sul-Americana de 2008, conquistando então a Copa América por seleções, a Copa Libertadores por clubes e a Sul-Americana, então, fechando a chave aí das 3 competições que são dirigidas, então, pelos dirigentes, então, dos campeonatos aqui sul-americanos, sejam eles por seleções ou por clubes. Isso é um feito que nem todo treinador no mundo tem. Ele ficou recluso, né, desde a saída da seleção brasileira e prometeu lá não trabalhar no Brasil neste ano. Ele vem cumprindo, então, a sua promessa. Ele vem estudando inglês, vendo aí se terá uma chance no futebol europeu, de olho em oportunidades lá do velho continente. Está estudando inglês, tem aulas específicas do vocabulário específico para o futebol, né? E já tem conhecimento de italiano e espanhol. Eu acho, cara, que essa conversa com o Landim
o Tite, né, que é muito visto com bons olhos por parte da diretoria do Flamengo e por parte de alguns jogadores, e aí vai começar a fritura do Sampaoli, cara. Aí eu pergunto, e se o Sampaoli do nada começar a encaixar este time? Você acha que seria viável a vinda de um novo técnico? Que a chance do Sampaoli ela já acabou, mas não é o momento, cara, de discutirmos troca de treinadores. Você deve concordar comigo. Estamos numa final de Copa do Brasil, primeiro jogo já agora aqui às portas. Temos o jogo contra o Atlético Paranaense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí vem este papo de encontro aí entre o presidente do Flamengo, dirigentes do Flamengo e o técnico Tite. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Pode, de alguma forma, cancelar este encontro e aí tê-lo futuramente. Eu acho que a data propícia para que houvesse este encontro, principalmente divulgado pela imprensa, seria bem depois do final do Campeonato Brasileiro, ali em dezembro, começaria, então, uma negociação, um encontro, ver o que o treinador quer e ver como está o desempenho também do técnico Sampaoli. Ele tem um sistema, então, 4-2-3-1, né, como base, essa é a base do Tite, e o Brasil, na seleção brasileira, ele se posicionou em duas linhas de 4 da defensiva, deixando o craque Neymar, né, e Richarlison à frente delas. É claro, a seleção brasileira é um ninho de estrelas. O Flamengo vai ser um time galáctico, mas não é como a seleção brasileira. Na seleção brasileira você escolhe os melhores. No Flamengo você vai ter fases em que vai ter um elenco apuradíssimo, um elenco galáctico, e vai ter fases com lesões que você vai ter peças que são boas, mas que não são espetaculares. E aí o técnico Tite entra e ele teve sucesso no Corinthians com aqueles jogos de 1-0, que a torcida do Flamengo não tem muita paciência. Então é aguardar para vermos aí qual será a atitude da diretoria do Flamengo, até porque os alvos que o Flamengo vem tendo são, de certa forma, um pedido do técnico Sampaoli. Então, é aguardar para ver o que vai fazer esta diretoria do Flamengo. Eu só acho que não é um momento propício para isso. Sampaoli tem contrato com o Flamengo, recebe aí um bom salário, né? É o segundo técnico com o maior salário no futebol brasileiro. Parece que o primeiro é o técnico do Palmeiras, né? E ele vem em segundo. Seu desempenho no Flamengo, né? Desempenho, então, de Sampaoli no Flamengo como técnico. Isso porque Sampaoli chegou, então, lá a 30 jogos, há pouco mais aí, de 30 jogos no comando do Flamengo. O 30º jogo, né, foi marcado, então, pela eliminação da equipe lá na Libertadores da América. Hoje ele tem um pouco mais de 30 jogos. Quando ele estava com 30, eram 17 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Estava sendo muito criticado, né, até vir este jogo contra o Botafogo, em que o Flamengo teve um bom desempenho. Parece que ele estudou bem ali a tática, as linhas do Botafogo, para poder fazer todo esse amparado. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, fonte do GE, da Globo.com, só para a gente ter uma ideia do desempenho dos últimos técnicos que o Flamengo teve, para a gente poder também estudar aqui, só para a gente fechar aqui o vídeo, não ficar muito longo. Os últimos técnicos, né, nos primeiros 30 jogos. Jorge Jesus é um caso à parte, é um caso galáctico, acho que nem entra nessa questão. O Super teve apenas 4 derrotas, esse técnico. É um técnico que a gente fala, pô, aí não tem como comparar. Tem, tá aqui na estatística, acho que eu vou botar aqui maior para você ver, que ali parece que não deu para ver. Vamos lá, vou botar em pequenininho, e a estatística um pouco maior para a gente poder estudá-la e conversá-la sobre ela. Só para deixar aqui a fonte, é o Valmir Stone, do Espião Estatístico lá do Globo.com. Acho que está melhor aí, já dá para a gente verificar maior. Você vê aí, então, Jorge Jesus, os últimos técnicos que tiveram chegando os seus 30 jogos. Jorge Jesus, 77,70% de aproveitamento, né? Com 21 vitórias, 7 empates e apenas
2 derrotas. Em segundo vem o Renato Gaúcho, teve aquela fase galáctica no Flamengo, ganhava todo mundo, né? 73,30% foi aí o aproveitamento dele nos primeiros 30 jogos. Ele teve 20 jogos, 20 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 4 derrotas foi o número que o técnico Jorge Jesus teve ao longo da sua passagem aqui pelo Flamengo. O Paulo Souza, até o 30º jogo, ele tinha 71,10%, segundo lá o Valmir Stort, lá do espião estatístico do GE. Ele teve, então, 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O técnico Dorival Júnior, no 30º jogo, chegou a 71%. Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Ele teve 20 vitórias, 4 empates e 6 derrotas até o 30º jogo. O Sampaoli, olha ali, ele chega então, ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, em quinto nesta relação de técnico nos seus 30 primeiros jogos, com 64,44% de aproveitamento, com 17 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O São Paulo está atrás no aproveitamento do que o Paulo Souza. E olha que o São Paulo criticava e muito o Paulo Souza. Depois o Domenech Torrent, o espanhol, com 64,10%. No 30º jogo ele teve 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, né? Ele acho que nem chegou ao 30º jogo. Rogério Ceni, 61,10% de aproveitamento. 16 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Por último, Vitor Pereira, com 59,70%, com 11 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Entre esses, realmente, o Vitor Pereira tem aí a pior campanha. E esse Vitor Pereira que chamou o Brasil de mal educado. Ele que trocou o Corinthians pelo Flamengo, trocou não, né? Acabou o contrato dele lá no Corinthians, ele falou que ia cuidar da sogra, assinou com o Flamengo, foi toda aquela polêmica, mas eu acho que a falta de educação ele estava se referindo a essa transferência lá entre Corinthians e Flamengo. O espião tático aí, ó, estatístico aí, o Valmir Stort, lá do GE, do Globo.com, então foram os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os últimos 8 técnicos da gestão Landim. O único que conquistou tudo foi o Jorge Jesus, mas temos aí 1, 2, 3, 4 técnicos com aproveitamento acima de 70%, né? Mas que foram, tirando aqui o Dorival Júnior e o Jorge Jesus, o Renato Gaúcho também terminou, né? Teve o término do seu contrato, os demais foram demitidos. Vitor Pereira, Rogério Ceni, Domenech, Paulo Souza foram os técnicos demitidos. Renato Gaúcho chegou ao final do seu contrato e não renovou. Jorge Jesus meteu o pé. Dorival Júnior chegou ao final do contrato. O Flamengo deu um chute nele. Está agora disputando a final da Copa do Brasil contra esse mesmo técnico. Jorge Sampaoli é o atual técnico e os demais demitidos, Domenech, Rogério e Vitor Pereira. Muitos técnicos aqui ganharam, então, lá aquela mesadinha, né, por conta da quebra de contrato, muitos milhões o Flamengo pagou. É isso que eu queria estudar, isso que eu queria trazer para a gente aqui, para a gente ter conhecimento do provável aí técnico do Flamengo para 2024. Aí vou dar a minha opinião aqui no final. Wagner, você é favorável à vinda do técnico Tite? Se o Flamengo fechar com o técnico Tite, é evidente, é claro que a gente vai torcer e muito para o Tite. Mas hoje eu acho que o Tite não tem, ele não tem o que o Flamengo precisa, o que esse elenco precisa. Se ele vier de fato, o Flamengo tem que fazer contratações segundo a forma que o Tite gosta de jogar. Se ele é um técnico mais na defensiva, tem que ter jogadores com mais velocidade nos contra-ataques, jogadores das pontas, né, como ele faz na seleção brasileira lá, com o Neymar, com o Rodrigo, como ele fez também com o Vinícius Júnior, né? E tendo ali o Richarlison, que poderia ser o Pedro, poderia ser o Gabigol. Então, tem várias formas para que o técnico Tite venha para o Flamengo. Uma delas é transformar esse elenco. O elenco do Flamengo não poderia ter alguns jogadores, no meu entender, como o
outros, né? O próprio Gerson, o próprio Everton Ribeiro, talvez para o banco, não sei. Eu sei que o técnico Tite, com este elenco do Flamengo, eu não sei se vai dar liga. Eu posso estar errado, mas se vier, a gente torce para dar certo. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que o técnico Tite daria certo no Flamengo? Vamos ver, né? A você ligado no Fla que gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, fique ligado e atento aqui no canal. Vou trazer sempre aqui essas polêmicas para a gente poder estudar mais a fundo, um vídeo um pouco mais longo, para a gente saber toda a trajetória, quase toda a trajetória, não dá para passar a trajetória do Tite toda em 25 minutos, mas deu para a gente entender como é o técnico que poderá vir, o Landim vai conversar então com o técnico Tite. Beleza? Deixa eu pedir a sua inscrição, deixe seu like, você que já é inscrito, vamos com tudo, é Flamengo na veia. Tchau!